Então vamos lá, que hoje nós temos um assunto que eu considero esse assunto aqui, ó, falar disso aqui, eu acho que em todos os lugares que eu falo sobre optometria, em todos os lugares que eu trago alguma coisa sobre algum curso, seja o que for sobre optometria, a gente acaba esbarrando nessa ferramenta, né? A gente acaba trazendo esse ponto, né, do teste, esse ponto da avaliação em xeque, colocando em xeque, ou seja, levando em consideração a importância dessa avaliação. E para quem me acompanha aqui, há mais tempo, sabe bem que eu bato sempre na tecla do optometrista, do bom optometrista, que tem que saber fazer retinoscopia. E eu vou até fazer aqui um comentário, aproveitar para fazer um comentário, porque tem uma galera aí, um pessoal optometrista, que diz que manja de retinoscopia. Mas se eu perguntar sobre uma retinoscopia que avalia comportamento, ele não vai saber dizer ou não vai saber executar. Se eu perguntar uma retinoscopia que você tem que fazer quando o paciente não coopera para fazer retinoscopia estática, ele não vai saber ou vai ficar na dúvida e talvez ele saiba, mas não sabe aplicar. Então, o optometrista que diz que sabe muito de retinoscopia, normalmente ele entende muito de esquiascopia. E aí já começa o conteúdo aqui, tá? Já começo a dizer para vocês que retinoscopia e esquiascopia não é a mesma coisa. E é importante, eu sempre digo que conceito importa. Conceito muda muita coisa. Se você tem uma pequena falha em algum conceito, você começa a ter dificuldade em aplicar determinadas técnicas, aplicar determinados entendimentos. Então, quando a gente está falando de retinoscopia, a primeira coisa que nós temos que lembrar é diferenciar o conceito, tá? O conceito de retinoscopia e o conceito de esquiascopia. Na realidade, o primeiro passo para poder você conseguir executar as retinoscopias é fazer uma boa esquiascopia. Então, a maioria dos optometristas que diz que manja muito de retinoscopia não manja muito de retinoscopia, manja muito de esquiascopia. Agora vamos falar das diferenças. O Antônio já está me perguntando qual é o mais recomendado, retinoscopia estática ou dinâmica. Não existe o mais recomendado, existe para o que você está buscando. Você quer avaliar o quê? Dependendo do que você está avaliando, você vai escolher ali a técnica mais adequada. Mas vamos voltar aqui pro conceito, tá? Vamos voltar aqui pro conceito. Eu tô olhando aqui de lado, certo? Porque eu tô aqui com o meu celular aqui na frente, eu tô com outro celular aqui do lado acompanhando a live, porque o meu celular tá virado de frente. Aliás, tá virado com a câmera normal, não tá com a câmera frontal, porque eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui desenhado. E se eu colocasse na câmera frontal, ia ficar espelhado e ia ficar confuso, tá? Então, eu tô olhando aqui de lado porque eu tô vendo os comentários de vocês, quem é que tá chegando, quem é que não tá. Então, fiquem atentos. Vamos lá, vamos esclarecer esses pontos. Esquiascopia e retinoscopia, primeiramente, a gente tem que esclarecer isso. Não é a mesma coisa. Nós temos esquiascopia, que é o estudo da sombra. Coloca aí na cabecinha de vocês. Estudo da sombra, tá? Quando nós vamos pegar o nosso retinoscópio lá, pegar a luzinha lá e colocar a luz e analisar se tem movimentos contra, movimento a favor, se tem inclinação para o eixo, se tem... qual é a lente que eu vou colocar que neutraliza. Isso que eu estou fazendo é esquiascopia, não é retinoscopia, tá? Então, o primeiro passo para poder você aprender a retinoscopia é aprender a esquiascopia. Ou seja, encontrar pontos, saber diferenciar o movimento contra do movimento a favor, saber quais são as lentes que neutralizam o movimento contra o movimento a favor, saber quando esse movimento está neutralizado ou não. Isso é muito importante nesse primeiro momento. Então, de novo, reforçando o que eu disse, quando um optometrista diz que é muito bom de retinoscopia, geralmente ele é muito bom de esquiascopia, ele é muito bom de neutralizar. Mas não necessariamente ele é bom em retinoscopia, porque a retinoscopia está além disso, tá? Então, nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, a gente tem o estudo da sombra, que é o que a maioria das pessoas
diz que tem dificuldade, certo? Que é o que a maioria das pessoas diz que tem dificuldade, especialmente quem está iniciando, certo? E não somente quem está iniciando, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nas explicações. Depois vocês fazem as perguntas, tá? Eu ia silenciar os comentários, mas eu vou deixar aí, não consegui silenciar. Mas eu preciso que vocês prestem atenção antes de perguntarem, tá? Porque eu vou dar uma aula, então eu preciso... Vocês não podem perguntar sem eu ter terminado o conteúdo, certo? Combinado? Então, vamos lá. Nós temos a esquiascopia. A esquiascopia é o estudo da sombra. E fazer esquiascopia não é necessariamente fazer retinoscopia. Retinoscopia é um outro mundo. E esquiascopia também é um outro mundo. É um mundo que dá suporte para o outro. Você só pode fazer retinoscopia se você souber fazer esquiascopia. Então, o primeiro passo é você realmente desbravar a esquiascopia. E eu quero enfatizar isso com vocês. Esquiascopia, se você pega a palavra e desmembra ali o significado, o que significa essa palavra? Significa o estudo da sombra. Eu tô sendo muito enfática com vocês, porque a grande maioria das pessoas que tem dificuldade com a esquiascopia propriamente dita, é porque, deixa eu fazer um desenho aqui, é porque a grande maioria delas, ao invés de se concentrar no que realmente importa, tá se concentrando em outra coisa. Que coisas são essas? Quando você tá fazendo esquiascopia, as pessoas ensinam assim, os professores, né? Muitos professores, eu não ensino assim. Você tem que olhar o movimento da faixa. Só, gente, que quando a gente tá fazendo esquiascopia, na realidade, a gente não pode se concentrar só no movimento da faixa. A gente tem que se concentrar também no movimento da sombra. Por isso que se chama esquiascopia. Então, quando a gente está olhando lá, quando você está olhando lá no retinoscópio, vamos lá. Quando você está olhando no retinoscópio, você está tão preocupado em olhar aqui na sombra, na luz, que você esquece de olhar a sombra que está bem aqui. Então, quando a gente vai fazer esquiascopia, que é o estudo da sombra, o que eu tenho que me concentrar é no estudo da sombra, no comportamento da sombra. Rebeca, que sombra é essa? A sombra que é gerada pela luz. Então, quando eu estou olhando aqui, se eu me concentro realmente aqui, ó, onde está marcando a seta, eu vou realmente ter vai ser mais fácil de identificar os comportamentos. Geralmente, o que a gente orienta, o que é o ideal, é você analisar a relação entre a sombra e a luz. Como é que está a relação entre a sombra e a luz? Por exemplo, essa sombra aqui, a gente está numa imagem, é uma imagem, certo? Essa sombra está parada e a luz, ela está fazendo esse feixe, certo? Está preenchida com esse feixe. Tem uma faixa dentro de luz, obviamente. Mas tem sombra. Se tem essa luz no meio e tem a sombra, significa que a gente tem uma ametropia. Se por acaso a gente visse assim, ó. Se por acaso a gente visse da seguinte maneira. Se por acaso você visse assim, ou seja, você tá com a faixa fora e a pupila, ela tá toda preenchida de luz. Não tem sombra, certo? Se não tem sombra, tá neutralizado, tá? Então, qual é o primeiro passo quando você vai fazer a esquiascopia, que é o estudo da sombra? É analisar se nós temos isso. Se nós tivermos isso, né? Ou seja, a presença de uma sombra junto da luz, então nós temos uma ametropia. Esse é o primeiro passo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo uma varredura, que chama. Varredura é quando eu vou pegar o meu retinoscópio. Eu tô com um retinoscópio aqui, mas esse retinoscópio que eu tô é um retinoscópio de ponto, tá? Ele não é um retinoscópio de feixe. Mas o seu retinoscópio deve ser de feixe. Esse retinoscópio de ponto. Assunto para outra aula.
Seu retinoscópio de feixe, você vai pegar e vai fazer uma varredura. O que é a varredura? Você vai colocar a sua faixa em pé ou deitada, tanto faz. A faixa de luz, mas lembre, você não está, o seu foco, a sua ênfase não é a luz, é a existência ou não da sombra. Concentra nisso que você vai ver que é sucesso, tá? Então, se encontrou a sombra, mas obviamente a gente analisa, como eu disse pra vocês, a relação entre a sombra e a luz. Então, fez lá, ó, tá aqui, ó, a luz tá em pé, né? Você tá com o retinoscópio aqui. Depois você vai começar a fazer o que a gente chama de varredura. Fazer varredura é começar a investigar em todos os meridianos, todos. Tem gente que só quer fazer a 90 e a 180. Aí eu brinco e digo assim, mas vem cá, e aqueles pacientes que têm um astigmatismo a 45? E aqueles pacientes que têm um astigmatismo a 15 graus? Como é que você vai saber da existência deles se você não investigou? Você só investigou a 180 e a 90? Tá errado. Você tem que investigar em todos os meridianos, de 0 a 180. E, Rebeca, mas por que tem gente que começa e faz só os 180 e 90? Esse é um problema didático, tá? Esse é um problema didático. Problema didático que significa que não é nenhum problema, eu digo, é uma forma didática. Quando você pega livros sobre esquiascopia, sobre retinoscopia, você vai ver lá que eles sempre vão ensinar, citam o 180 e o 90. Mas isso é didático, gente. É só para facilitar, certo? Mas o que você tem que fazer é, primeiro passo, pega a luz do retinoscópio, projeta lá no olhinho do seu paciente, faz o que a gente chama de varredura, que é fazer esse giro em todos os meridianos para analisar essa relação entre a sombra e a luz. De novo, vou reforçar mais uma vez. Vocês têm que olhar para a sombra. Rebeca, não posso olhar para a luz? Pode, mas a sombra é como se ela fosse o guia. Por que isso é importante? Porque quando vocês forem investigar o astigmatismo, o eixo, o que faz a diferença se você vai conseguir ver ou não o astigmatismo, não o astigmatismo, mas o eixo, é se você está olhando para a sombra ou não. Porque é a sombra que vai trazer a tal da inclinação necessária. A inclinação é a sombra que vai dizer a posição do eixo, não é a faixa. Gente, o meu retinoscópio é um ponto de luz. É um ponto. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Peraí, deixa eu... Aí. É um ponto de luz, ó. Não tem faixa. Então como é que eu sei o eixo? É pela sombra. Eu não olho faixa. É a sombra. É a sombra que me diz. Como é que a sombra vai te dizer isso? Vou desenhar aqui pra vocês. Como é que eu vou saber... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês estão entendendo essa questão da sombra? Tá fazendo sentido pra vocês? Quem aí já viu essa questão da sombra? Quem aí já observou que quando vai fazer a esquiascopia, que é olhar o estudo da sombra, né? Que pegar o retinoscópio e fazer ali a varredura. Quem já observou essa relação com a sombra? Comenta aqui pra mim, enquanto eu desenho. Ó, o Elias já, o Marcos também sim. Ok, muito bom. Então pensa o seguinte. Vou pegar aqui meu desenho bonitinho. Gente, eu adoro fazer da aula riscando. Porque pra mim, assim, é mais fácil, porque eu sou muito visual, né? Na verdade, todos nós deveríamos ser muito visuais, porque essa realmente é a nossa maior habilidade, né? Mas eu gosto demais de ensinar desenhando. Lá no método RD, lá no curso, muita coisa eu mostro desenhando. Não no iPad, né? Eu tenho um quadro lá que eu explico tudo. Imagina que vocês estão fazendo a varredura, por exemplo. Pega essa dica, atenção, atenção, pega essa dica. Já vou falar de um outro nível, tá? Olha só, imagina que você começou a fazer a varredura e você viu isso aqui, né? Sua faixa tá em pé e você tá vendo que a sombra tá aqui, do lado. E aí você começou a inclinar, ó. Você começou a inclinar.
a sua faixa do retino, ó, saiu daqui que tava em pé e agora veio pra cá. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Quando eu inclinei pra cá a faixa, a sombra, ela continua ao lado da luz? Ela tá inclinando na mesma posição da luz? Ou ela não está, a gente diz assim, ela tá paralela à luz ou ela não está paralela à luz? Para quem não sabe o que é paralelo é se tá um do lado do outro, assim, ó. Isso é paralelo. O amarelo tá paralelo ao preto. Aqui, ó, a sombra tá paralela à luz? O Antônio diz que sim, a Pamela também. Tá paralela à luz. Se eu continuar fazendo esse movimento, enquanto eu tô fazendo a varredura, tá? Eu tô mostrando pra vocês desenhos de varredura. Peraí, que eu tenho mais um desenho pra fazer. Vamos girar agora nessa posição aqui. Imagina que agora você girou nessa posição aqui. Beleza. Beleza. Aí você continua fazendo a varredura e aí você foi pra uma posição mais deitada. Parece um bombom. Esse aqui ficou parecendo um bombom, né, gente? Olha aí, ó. Aqui, ó, em pé, fazendo a varredura aqui, tá paralelo. Aqui, quando eu deito, tá paralelo. E aqui, quando eu inclino, né, tá paralelo. E aqui, quando eu deito, o bombom, a sombra continua paralela. O que que isso significa? O que que isso significa? Significa que se a sombra tá sempre paralela, tá sempre paralela à luz, à medida que eu vou fazendo a varredura, significa que provavelmente eu não tenho um eixo. Provavelmente em todas as posições eu tenho a mesma dioptria. Provavelmente eu tô diante de uma ametropia esférica. Muito bem, a galera já tá colocando aqui, é só esférico. Perfeito. Tá vendo? Ah, Rebeca, mas eu não sei qual é o esférico. Sim, você não sabe, eu também não sei. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, isso é muito importante. A primeira coisa que nós temos que fazer é analisar se existe inclinação da sombra. Primeiro você tem que encontrar a sombra. Depois você tem que analisar a inclinação. Você não vai entrar, eu digo assim, entrar no olho do paciente com a luz e já neutralizar, não. Neutralizar é a última coisa que você faz. A primeira coisa que você tem que fazer é, você tem que fazer a varredura. Varrer é verificar todos os meridianos e observar se existe paralelismo da sombra. Se a luz e a sombra estão paralelas em todas as posições, certo? Em todas as posições. Então, se você identificou que a sombra, ela tá sempre do lado da luz, é uma força esférica. Então, você já fica tranquilo de pensar, ó, aparentemente não tem astigmatismo. Aí, qual seria o próximo passo? Se você não identificou uma inclinação, aliás, se você identificou que a sombra está sempre do lado da luz, mesmo que você gire a faixa, qual é o próximo passo? Identificar se esse movimento é contra ou a favor, certo? Para que eu possa, já sei. Eu vou fazer uma coisa aqui que, gente, vocês não vão ver isso em canto nenhum. Assim, ao vivo no Instagram? Eu não. Me veio esse site aqui na hora. Eu já tava pensando, como é que eu vou mostrar pra eles o que é movimento contra e o que é movimento a favor. Aí me lembrei que eu tenho um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês tiverem paciência comigo hoje, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo. Por quê? Vocês entenderam essa questão da sombra? A gente tá só sobre a metropia esférica, tá? A gente tá só sobre a metropia esférica. Eu não tô falando do astigmatismo ainda. Primeira coisa que a gente faz, primeira coisa que nós fizemos... consegui entrar. Primeira coisa que nós fizemos foi analisar se existe sombra. Primeira coisa, não foi? Foi. Deixa eu ver aqui. Segunda coisa, quem coloca aí pra mim? Segunda coisa, o que a gente tem que fazer? Tô abrindo aqui o vídeo, enquanto vocês falam aí.
Qual é a segunda coisa? A galera tá... Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem elogiando a aula. Que bom que vocês estão gostando, mas eu preciso que vocês entendam. É mais importante isso pra mim, tá? Eu preciso que vocês se concentrem e que vocês entendam o que eu tô explicando. Primeira coisa que eu disse, investigar se existe sombra. Segunda coisa, observar se existe inclinação da sombra. Certo? Aí a galera colocou aqui, muito bom. Faz a varredura, investiga se existe sombra. Achei. Investiga se existe sombra. Se existe sombra, verifica se essa sombra tá paralelo em todas as posições, fazendo a varredura, muito bem, certo? E aí, só depois que você identificar se existe ou não existe, se essa sombra tá inclinando ou não, ou seja, se ela tá paralela ou não, é que você vai fazer a investigação do movimento, se é contra ou a favor. No desenho que eu coloquei aqui, no desenho que eu coloquei pra vocês, a gente não tinha... a sombra estava sempre do lado do feixe de luz, em todas as posições, o que significa que muito provavelmente a gente estava diante de uma ametropia esférica. Certo? Pronto. Aparentemente estávamos diante de uma ametropia esférica. Agora a gente vai verificar se a sombra está contra ou a favor. Certo? Mas para isso você tem que saber o que é contra e a favor. E aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que é o seguinte. Quando nós estamos falando de sombra a favor, vou voltar primeiro aqui no desenho, depois eu mostro no vídeo. Quando a gente está falando de sombra a favor, o movimento a favor ele é mais fácil de ver, certo? O movimento a favor é mais fácil de ver. Então o que a gente nota? A gente nota que a sombra, quando a gente movimenta a luz para lá, quando a gente movimenta a luz para lá... Vixe Maria, ficou ruim isso aqui, ficou ruim. Espera aí, tenha paciência. Quando a gente movimenta a luz pra lá, certo? O que é que a sombra vai fazer? Ela vai junto. Quando você movimenta a luz pra lá, a sombra vai junto. Isso a gente chama de a favor. Movimento a favor. Então, como saber que a luz e a sombra, elas andam juntas. E outra coisa, quando a gente está diante de um movimento a favor, a gente vê exatamente isso que vocês estão vendo aqui. A gente vê a luz no meio e a gente vê a sombra do lado. A gente vê a luz no meio e vê a sombra do lado. No movimento a favor, isso é muito visível. Só que, quando a gente vai ver o contra, gente, para vocês que por acaso treinam em simulador, eu não recomendo que vocês treinem em simulador. Por quê? Porque no simulador, o contra aparece igual isso aqui, também. Só que na vida real, o contra não é assim. Você não vê faixa de luz. Você vê uma sombra, você vê assim, ó. Parece que a pupila tá toda preenchida de luz, uma luz mais opaca. E tem uma sombra, eu digo assim, tem um vulto, que é um espírito, passando para um lado para o outro. Esse vulto é a sombra do movimento contra, tá? Meninos que estão aqui respondendo as perguntas um do outro, prestem atenção no que eu tô dizendo, gente. Isso aqui é ouro. E só detalhe, tá? Essa live não vai ficar gravada. E eu não sei se vocês sabem. Mas eu liberei uma oportunidade, uma grande oportunidade. Primeiro que vocês estão numa puta oportunidade de estar aqui comigo agora. Ao vivo, falando sobre retinoscopia de forma free. Mas essa live não vai ficar gravada. Só que eu liberei uma grande oportunidade agora. Semana passada, a gente abriu as inscrições para o método ARD. E o método ARD é um curso que eu ensino a fazer avaliação optométrica, com foco na prescrição. Obviamente, para poder você fazer isso, você tem que saber fazer retinoscopia. Esquiascopia e retinoscopia. Só que eu não ensino a fazer esquiascopia dentro do método ARD. Eu ensino você as técnicas de retinoscopia que você necessita para prescrever. Mas eu não falo de sombra contra, favor, neutralização. Isso aí é esquiascopia. Isso é muito primário. Isso é muito inicial. O método ARD você já tem que saber fazer isso. Só que eu, analisando junto com a minha equipe, a gente pensou, a gente precisa dar
um suporte maior para esses alunos que vão entrar agora na turma 13. Eu quero dar esse suporte. Então, o que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos dar para você que for entrar no Método RD o meu curso de retinoscopia e esquiascopia. Que é isso que eu estou ensinando para vocês hoje, só que em aulas mais específicas, tá? Então, quando você entrar no Método RD, você vai ter a oportunidade de aprender a fazer retinoscopia comigo, que eu vou estar te dando esse benefício. Você vai ter 2 cursos em um. Vai ter o Método RD, que é um curso de avaliação e prescrição, e vai ter o curso de retinoscopia. Rebeca, eu posso fazer só o curso de retinoscopia? Pode, aí você vai ter que pagar por fora, certo? No Método RD, você entra no Método RD e ganha o curso de retinoscopia, a oportunidade de aprender retinoscopia comigo ali no curso, de forma mais específica, tá? Rebeca, eu não quero fazer o RD, quero fazer só a retinoscopia. Posso fazer? Pode, aí você tem que pagar por fora. É só entrar em contato com o meu suporte, mandar um direct ou coisa do gênero, que a gente também libera o link pra você fazer o retinoscopia por fora. Aí você vai ter que pagar. Mas no Método RD você entra e recebe esse bônus, tá? Eu quis liberar esse bônus pra vocês, pra quem entrou no Método RD, certo? Então, voltando, eu tava falando sobre o movimento contra e a favor. De novo, o movimento a favor é fácil. Você vê isso aqui, exatamente como tá no desenho. Uma faixa no meio, as sombras do lado. No movimento contra você não vê isso. Eu não consigo nem desenhar o movimento contra pra você ter ideia. O que a gente consegue é desenhar de forma simbólica, didática, né? Que o movimento a favor, aliás, o movimento contra, desculpa, é quando você joga a luz para um lado e a sombra vai pro outro lado. Por isso que a gente chama de contra. A luz vai para um lado, a sombra vai pro outro. Só que, gente, movimento contra você não vê essa faixazinha linda no meio com as sombras do lado. Você não vê. E aí, por isso, olha, a Poliana disse que já tá no curso e tá apaixonada. Poliana, eu fico muito feliz mesmo, tá? Então, no movimento contra e no movimento a favor, são bem diferentes quando a gente vê na vida real. Então, os simuladores enganam muito, certo? O simulador é bom para o movimento a favor, mas é péssimo para o movimento contra, porque o aluno que faz no simulador e vai para a vida real se embanana todo, porque acha que é igual ao simulador e quando vai ver na realidade não é. Então deixa eu mostrar para vocês a diferença do movimento contra para o movimento a favor, tá? Vou mostrar primeiro o movimento a favor. Peraí. Deixa eu só posicionar aqui. Peraí. Nossa. Dá o play, DJ. Ó. Vê se vocês vão conseguir ver aí, ó. A luz no meio. E observem a sombra nas laterais da luz. Olha a sombra. É bem sutil, mas tá ali. Peraí, deixa eu colocar aqui num ponto que vocês consigam ver. Dá um segundo. Esse vídeo é o vídeo do curso de retinoscopia, tá? Tô dando spoiler pra vocês aqui. Pera que eu vou conseguir pausar aqui, peraí. Aí, garota! Ó. Eu quero que vocês olhem. Peraí que tá com delay, eu quero ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Ih, eu acho que fica desfocado, né? Deixa eu afastar um pouquinho pra trás. Vocês vão ver a bagunça lá no fundo, mas não reparem que é assim mesmo, caos. Aí. Ó. Tem uma sombra bem sutil lá do lado da faixa de luz, não tem? Tem ou não tem? A Nanda diz, coloca o link do vídeo. Nanda, esse é o link do curso. Esse vídeo é de dentro do curso de retinoscopia, tá? Se você quiser, você ou entra no Método RD para ter acesso a esse curso de forma gratuita, ou então você pode adquirir o curso por fora, tá? Vendo, ó? Vocês conseguiram ver. E aí o que acontece é que quando a gente faz... Deixa eu afastar um pouquinho, né? Que só dá pra ver com um pouquinho afastado. Quando a gente faz um movimento... Opa! Quando a gente faz o movimento da varredura, a sombra vai junto com a faixa.
junto com a faixa de luz. Quem viu, viu. Quem não viu, faz o curso, entra no curso, que lá tá todos os detalhes, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o movimento contra, o abençoado. Eu digo que o movimento contra é o abençoado. É o mais difícil, tá? É o mais difícil de ver. Por quê? Por que é mais difícil pra quem não tem prática? Porque você tá olhando direto pra luz, esquecendo de procurar a sombra. Mas se você se concentrar na sombra, eu garanto a você que você vai conseguir identificar o que é um movimento contra, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o movimento contra. Cadê? Aqui. Percebam que a gente não tem faixa de luz, a gente tem uma pupila preenchida de luz e tem uma sombra na lateral. Ah, tá muito lindo, que isso? Tá muito lindo. Olha isso, movimento contra. A luz vai para um lado e a sombra vai para o outro. Luz para um lado, sombra para o outro. Luz para um lado, sombra para o outro. Luz para o lado, sombra para o outro. Luz para um lado, sombra para o outro. Eu já tô colocando as lentes ali, neutralizando. Ah, já fiz foi neutralizar. Tchau. De novo. Cadê? Deixa eu voltar só mais um pouquinho para vocês verem o contra. Para quem nunca viu, isso é um movimento contra de verdade. Rebeca, o que é isso que você está usando? É um olho mecânico. É a melhor forma de treinar em casa. Inclusive, no curso de retinoscopia, eu ensino... Vocês estão vendo só o fundo da minha bagunça ali atrás. Tô nem aí, gente. Concentrem no que vocês estão vendo. Ó. Contra, né? Contra, contra, contra. Isso. Então, eu ensino a fazer o olho mecânico, inclusive. Você pode comprar também, mas tem gente que compra e não sabe usar. Então, usar o olho mecânico é a melhor forma de aprender a fazer retinoscopia, tá? Mas, obviamente, você tem que saber como fazer isso, né? Como que você vai simular isso no olho mecânico, como que você vai realmente conseguir utilizar o olho mecânico, que nem todo mundo sabe. E eu ensino tudo isso lá dentro do curso também, tá? Beleza, esclarecemos aqui o primeiro ponto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, varredura. Entrou, varredura. Verifica se a sombra tá sempre caminhando junto com a luz. Se a sombra estiver caminhando sempre junto com a luz em todas as posições, significa que a gente tem uma dioptria esférica, certo? Ok. Identificou isso? Agora a gente vai identificar o movimento, se é movimento contra ou a favor. Se a gente está diante de uma dioptria esférica, todas as posições têm que ser contra ou todas as posições têm que ser a favor, não é assim? É assim, certo? Então, provavelmente você vai estar vendo um movimento contra ou um movimento a favor. Se você vê um movimento contra, você vai colocar lentes negativas. Se você vê movimento a favor, você vai colocar lentes positivas, esféricas. E aí você vai colocar até que você veja... Nossa, eu tô cuspindo meu iPad todo. Que lindo, né? Até que você veja assim, que preencheu, não tem sombra mais. A luz, ela vai se abrindo e preenche tudo. Aí quando você movimenta aqui, ó, quando você movimenta, não tem mais sombra. A sua referência de neutralização é que não existe mais sombra. Certo? Beleza, tá todo mundo desesperado aqui pedindo pelo eixo da estigma. Gente, vocês são muito agoniados. Calma. Por isso é que vocês querem atropelar tudo. Vocês nem consolidaram um conceito inicial e já querem pular pro próximo. Calma. Se vocês não entendem essa relação da sombra e da luz, quando eu falar de astigmatismo, vocês vão ficar tudo doido. Então, fixa isso aí na cabeça de vocês. Paralelismo da sombra com a luz. Se a sombra está do lado da luz, em todas as posições, nós estamos diante de uma ametropia esférica. Se é a favor, ou seja, a luz vai junto com a sombra, a gente vai colocar lente positiva. Sempre fazendo a varredura para ver se neutralizou em todas as posições. O que é neutralizar? É quando a sombra some. Por quê? A ideia é preencher. Vocês estão tudo achando graça, né? A ideia é que você preencha a pupila de luz. Preenche a pupila de luz. E quando preenche é porque está neutralizando e a sombra tende a desaparecer. Certo? Se for a favor, você vai colocar lente positiva. Se for contra, você vai colocar lente negativa. Tá?
Agora vamos falar do astigmatismo, meu povo. Gente, eu preciso só fazer um comentário aqui com vocês. Quando eu vou ensinar retinoscopia, esquiascopia / retinoscopia, eu vou falar pra vocês quanto tempo eu levo pra ensinar. Se for um curso presencial, eu levo 2 dias, o dia inteiro, pra falar de esquiascopia, retinoscopia e praticar. Se for no curso online, você tem 10 aulas, tá? Você tem 10 aulas pra poder ensinar tudo pra vocês. Como usar o olho mecânico, como fazer a neutralização das sombras, mostrar esses vídeos que eu tô mostrando pra vocês. Falar das retinoscopias, tem 10 aulas lá. E, infelizmente, eu não vou conseguir falar. Pensa, eu tô dando uma live, eu não vou dar 3 horas de live aqui com vocês. A live dura 1 hora, certo? Normalmente. Então, assim, eu vou explicar o princípio básico do astigmatismo, mas eu não vou dar muitos exemplos, porque eu ainda quero falar de retinoscopia. Eu tô falando de esquiascopia ainda. Ainda tô falando de esquiascopia, certo? Então, eu preciso que vocês entendam isso. Essa é uma aula, tá? Eu quis dar essa aula bônus pra vocês. Até fazer um fechamento ali do IPO, né? Da imersão da prática optométrica. Muita gente fala da retinoscopia, muita gente pede. Então, eu vou falar de retinoscopia, vamos fazer um live pra falar de retinoscopia. Só que, infelizmente, o tempo não colabora, tá? E aí, eu sugiro que se você tem ainda muita dificuldade no aprendizado da retinoscopia, você tem algumas opções. Você pode comprar o curso de retinoscopia por fora, se você quiser, tá? Ele tá custando hoje R$ 497. Ou você pode ingressar no Método RD e ganhar esse curso. Se você ingressar no Método RD, que é um curso de avaliação optométrica, você vai ter a oportunidade de aprender retinoscopia nesse curso que eu tô falando, que a gente vai te dar esse curso lá dentro do Método RD, tá? E é uma oportunidade porque o Método RD sozinho, ele custa R$ 1.297. E se você fosse comprar o Método RD mais o curso de retinoscopia, ia dar o quê? R$ 1.700, R$ 1.800, mais ou menos. Então, a gente tá dando a oportunidade de você entrar no Método RD e ganhar o curso de retinoscopia, tá? Preciso também falar que essa oportunidade só vai durar até quinta-feira, certo? As inscrições para a 13ª turma do Método RD, elas não duram muito tempo, tá? A gente só disponibiliza normalmente alguns dias de inscrição. Como a gente já tá lotando a turma, então tem tem um tempo aí para poder você ainda se inscrever nessa turma, certo? Até quinta-feira você ainda tem a oportunidade de inscrever com essa oferta. Pode ser que para a próxima turma, que a gente não tem data ainda, a gente não libere mais o curso de retinoscopia. A verdade é essa. Cada turma tem um benefício diferente. Pode ser que a próxima turma não tenha benefício nenhum. Pode ser que a próxima turma seja, sei lá, qualquer outra coisa. Mas essa turma tá ganhando o benefício de você entrar no Método RD e ganhar o curso de retinoscopia junto, certo? Beleza, então, deixa eu desenhar agora aqui a situação. O que seria uma suspeita de astigmatismo? Vou desenhar aqui. Rebeca, como é que eu faço para ver informações sobre o Método RD? Quando você terminar a live aqui, você vai acessar o meu perfil, tá? Do Instagram. E no meu perfil do Instagram tem um link. Esse link direciona para a página do Método RD. Aí você vai entrar lá na página, vai ver todas as informações, o que é o curso, bem bonitinho, vai ver o preço, quais são os benefícios. E se você tiver dúvidas ainda, tem uma bolinha do WhatsApp nessa página. E essa bolinha do WhatsApp nessa página cai direto no meu suporte. E as meninas estão lá para poder atender você, para tirar suas dúvidas. Rebeca, eu não entendi isso aqui. Eu gostaria de fazer o pagamento de forma diferente. Enfim. Então, tá tudo lá na página. Então, quando terminar aqui, não precisa ser agora. Quando terminar aqui, tá? Não vai acabar agora. Quando terminar a live, você entra no meu perfil, clica no link, dá uma olhada. Vê o que eu disponibilizo para você dentro do Método RD. Especialmente se você é optometrista recém-formado. Se você é um optometrista que já atende há muito tempo, mas é um optometrista que está buscando melhorar cada vez mais a tua maneira de atender, porque lá no Método RD eu ensino como eu atendo, tá? Se você está procurando melhorar a sua maneira de atender para poder tornar a tua prescrição cada vez mais eficiente, o Método RD é para você também. Se você é recém-formado, o Método RD é para você também. Se você é estudante, o Método RD também é para você. Mesmo que você esteja ali no 2º ou 3º semestre da faculdade, porque você vai ter acesso a ele por 1 ano. Você vai ter acesso ao Método RD por 1 ano, você vai ter acesso ao curso de retinoscopia por 1 ano.
Então você tem tempo para poder ver o conteúdo, ver, rever, ver, rever. E aí quando você chegar lá nas disciplinas práticas, você já vai estar, ó, craque. Vai. Tem muita gente que entra, que é estudante, e que me comenta depois, nossa, isso me ajudou tanto na faculdade, tanto. Eu tava ensinando os meus colegas. Olha isso. Muita gente que estuda e que entra no RD e que realmente faz o curso, né? Porque tem gente que às vezes compra e, enfim, se enrola e não faz. Mas quem realmente faz, leva pra prática lá da faculdade e ajuda os outros. E obviamente, né, que não sei se vocês sabem, mas quanto mais a gente ensina, mais craque a gente fica, né? Então tem essa realidade. Então se você é estudante de optometria, você pode também entrar no método RD e adquirir o curso de retinoscopia de forma gratuita. Eu tô desenhando aqui nosso próximo caso, tá? Espera aí. Enquanto eu tô desenhando, eu vou conversando com vocês. Então, é isso, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Essa é a oportunidade única de vocês adquirirem 2 cursos em um. Pelo preço de um, tá? Imagina agora... Deixa eu fazer logo o outro desenho, porque daí a gente já fica com os dois um do lado do outro. Certo? O JPPLKK, você se escreve uns nomes que, meu Deus do céu, tá perguntando aqui se o ARD, durante um ano tem atualizações. É uma ótima pergunta. A gente tá fazendo agora, regravando algumas aulas, atualizando algumas aulas, inclusive estamos colocando mais aulas práticas de avaliação, tá? Então, sim, nós vamos ter atualizações. Além das atualizações, o JPP, alguma coisa que já passou aqui, nós também temos os encontros ao vivo. Qual é a ideia dos encontros ao vivo? O RD é um curso online gravado, tá? O curso mesmo é um curso online gravado. Mas a gente tem alguns encontros ao vivo para poder a gente compartilhar dúvidas, esclarecer dúvidas e ver como é que vocês estão evoluindo, né? Essa é a minha ideia, é acompanhar vocês nos estudos, ver como é que vocês estão indo, tirar as dúvidas, compartilhar algumas experiências. Peraí que eu tô quase terminando aqui os nossos desenhos. E, gente, olha só, quem ainda não tá praticando retinoscopia, precisa começar, quem é estudante, tá? Precisa começar o quanto antes. O quanto antes, não deixe para quando você se formar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você vai acabar se frustrando. Você vai acabar se frustrando. E se você é optometrista já formado, já atende... Olha, se você já é optometrista já formado e já atende e não faz retinoscopia, eu preciso dizer que você não tá fazendo optometria. Você não tá atuando como optometrista. Sinto dizer. Ah, Rebeca, não, mas eu tenho autorrefrator. Ah, não, mas eu faço subjetivo. Sinto muito, você não está atuando como optometrista. Eu sempre digo isso e qualquer bom optometrista vai concordar comigo. Se vocês estão aqui que são optometristas e se você for um bom optometrista, não tem como você discordar de mim. Que essa ferramenta é a ferramenta mais optométrica que existe. É isso aqui. Por que oftalmo não usa retinoscópio? Ou finge que usa? Essa é a verdade. Porque não é deles, gente. Isso aqui não é ferramenta para eles. Isso aqui não é oftalmológico. Não é de prática oftalmológica. Isso aqui é de prática optométrica. Prática optométrica. Fim. Tá? Oftalmológico, a gente pode dizer que é isso aqui. E eles não usam esse tipo de oftalmoscópio, geralmente, né? Mas tem uma finalidade oftalmológica. Isso aqui a gente sabe que sim. Mas os médicos não usam esse. Normalmente eles usam outro tipo, tá? Mas, gente, retinoscopia não tem pra onde correr. É optométrico. Se você não faz, eu sinto muito. Não importa se você tem um consultório top master das galáxias, todo bonitão, você tá pagando de médico. Fim. Ponto. As pessoas acham que você é médico. Essa é a realidade. Gente, eu rodo esse Brasil todo há 15 anos. Eu sou optometrista há 15 anos, conheço gente de tudo que é buraco desse Brasil, já vi tudo que é tipo de situação, gente com dinheiro, gente pobre, tentando crescer. E a galera que tem grana aí, que investe pesado em equipamento e que o retinoscópio fica encostado, sinto muito. Sinto muito. Bons optometristas, eu conheci um optometrista muito top agora esses dias. O cara não usa nem refrator, ele tem um consultório top assim, muito, muito completo. E a caixinha de prova dele tá lá, com o retinoscópio do lado. É isso, é sobre isso.
sobre isso. O Thiago. Beijão, Thiagão. Vamos voltar aqui. 8h20 já, misericórdia. Gente, imagina que vocês estão lá, vocês entraram pra fazer a varredura. E olha isso aqui, ó. Gente, isso é tão lindo de ver na prática. Ó, a faixa tá em pé, mas a sombra está paralela à faixa ou não? A sombra está paralelo à faixa ou não? A resposta aqui, não, né? A gente tá vendo que a faixa está... Aliás, que a sombra está inclinada em relação à faixa. Certo? Beleza. O que isso aqui tá me dizendo? Isso aqui tá me dizendo que existe um eixo. Olha que coisa linda. Eu não fiz nada. Eu simplesmente coloquei a luz, comecei a fazer a varredura e vi que quando eu coloquei aqui a 90, já tava 90, pá. E eu já olhei fazendo esse movimento aqui que a sombra tava pra cá. A sombra já tá te dizendo, meu filho, inclina seu faixa do retino pra cá, fazendo favor. Porque é aqui que tá uma das forças do astigmatismo, ó. Aí você vai lá e, pam, coloca a faixa exatamente em cima da sombra. Veja, tava assim antes, a tua faixa tava em pé. E a sombra tá dizendo, ó, filho, inclina pra cá, ó. Inclina pra cá, pelo amor de Deus. Inclinou, pá, pronto. A sombra já te disse exatamente a posição que você deve estar. Nessa posição aqui. Nessa posição aqui. Ou seja, marcando aqui mais ou menos sei lá, 70 graus aqui. Mais ou menos 70 graus. E aonde vai estar a outra força? Porque o astigmatismo, não me aprofundando tanto, mas o astigmatismo você tem igual na lensometria. Detalhe, se você quiser, faça... o Antônio foi muito específico, ele disse que é 75 graus. Obrigada, Antônio. Quando você estuda lensometria é uma boa base para esquiascopia, tá? Então aprimore-se em lensometria, isso é essencial. Quando a gente está estudando lensometria, a gente sabe que nós temos que encontrar duas forças, não sabemos? A gente tem que encontrar duas forças, certo? A galera já tá respondendo aqui, 160 é a outra força. Top, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando a gente está na lensometria, a gente encontra duas forças. Por que duas forças? Porque o astigmatismo ele tem duas forças principais. Ele tem várias forças, mas tem duas principais. E quando nós estamos fazendo a lensometria, a gente vai encontrar essas duas forças principais. Ok. Quando a gente vem para a retinoscopia, a gente também vai encontrar as duas forças principais. E aqui a minha sombra já está me dizendo onde está a primeira. Já tá me dizendo que está a 70 e a galera já tá me dizendo onde é que tá a outra. A outra, naturalmente, vai estar a 160. Rebeca, por que é 160? Porque as forças do astigmatismo formam o que a gente chama de meridiano, eles formam eixos complementares. Como assim, Rebeca? Eu perdi essa aula na escola. A gente estuda isso em trigonometria, geometria. O que significa? Tô desenhando aqui para mostrar. Significa que se um eixo está a 70, o outro vai estar num eixo contrário a ele, exatamente formando um ângulo reto, que é um eixo complementar, ou seja, é um eixo, são dois eixos que formam um ângulo de 90 graus entre si. Forma essa cruz aqui que vocês estão vendo. Então essa cruz, ela nunca muda, ela tá sempre assim, o astigmatismo ele tá atrelado a essa cruz. Então se um eixo tá a 70, o outro vai inclinar com uma diferença de 90 graus, para mais ou para menos, certo? No caso aqui, seria para mais, porque a gente, se o número é menor do que 90, a gente soma 90. Se é maior do que 90, a gente subtrai 90, tá? Isso. As duas forças principais. Então, teoricamente, né, se o eixo for a 70, a gente vai ter a outra força exatamente marcando... Deixa eu desenhar aqui. Exatamente marcando ali 160 graus. Olha que coisa linda. Vocês ficam arrancando os cabelos para poder ver o eixo porque vocês não estão olhando para a sombra. Simples assim. Eu identifico isso tão tranquilamente nos cursos. 160.
Eu identifico isso tão tranquilamente nos cursos. E assim, eu entendo, gente, eu entendo. Porque muitos professores ensinam que é pra você olhar pra faixa. Aí isso aqui é problema. Aí, obviamente que pra ele é fácil, porque ele já aprendeu assim, ele já é craque, né? Só que pra quem tá aprendendo, confunde. Então eu desenvolvi não, eu tô ensinando pra vocês o jeito certo. É errado falar que é a faixa? Não é errado. Só que não é o certo. Peraí, agora ficou confuso, né? Não é A, mas não é o certo, não é o certo, mas não é o errado. Ai, meu Deus do céu. Na realidade, se a gente tá falando de esquiascopia, estudo da sombra, o certo é olhar a sombra. Simples, conceito. Então, ó, na primeira posição, se eu encontrei que a gente tava, cadê? A gente tava aqui primeiro, deixa eu só situar vocês. A gente tava aqui primeiro. Entramos pra fazer a varredura e de cara a gente já percebeu que a sombra tava inclinando pra cá, beleza. A sombra tá dizendo, meu filho, alinha a sua faixa com essa inclinação aqui, vai lá. Inclinamos a faixa de acordo com a posição que a sombra ficou do ladinho, ó. Do ladinho. Eixo 70. Aí eu vou ficar batendo cabeça pra poder ficar varrendo dos outros lados? Não, eu já sei que esse eixo aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a outra força, certo? Então ele já tá me dizendo que a outra força vai estar, vai estar exatamente a 160 aqui, nessa posição. Então eu tenho uma força do astigmatismo aqui e a outra aqui. Então como foi que eu cheguei a essa conclusão? Primeira coisa, varredura. Sempre parem de achar que assim que vocês veem um movimento contra a favor, vocês já tem que neutralizar. Calma, gente. Quando eu tô nos cursos presenciais, eu digo assim, ó. Respira. Deixem de ser aperreados, como a gente diz no Nordeste. Deixem de ser avexado. Não é? Não tem gente que é avexado? Tem um monte de gente avexado. Calma. Entrou com a luz... Olha a distância, tudo bonitinho, beleza. O que você vai fazer? Pega o abençoado da faixa e gira em todas as posições. Varredura. Primeira coisa. Quando você tá fazendo a varredura, você tá vendo se tem sombra ou não tem. A galera adora, tô tudo rindo aqui. Se tem sombra ou não tem. Se tem sombra, você vai observar se essa sombra ela tá alinhada com a faixa em todas as posições. Se ela tiver paralelo à faixa em todas as posições, é porque é um esférico. Show! Aí, o próximo passo, verificar se é contra ou a favor. Aí, só depois é que você vai neutralizar. É a última coisa que você faz. Agora. Ô, Lima, Thalita. Calma, eu não cheguei ainda nas retinoscopias. Ainda vou falar da retinoscopia. Se vocês tiverem paciência e quiserem ficar comigo aqui até umas 9h30, então vocês vão pegar. Mas tem que ficar aqui comigo até o final. Lembrando que não vai ficar salvo. Tá? Ok. Mas se você entrou, fez a varredura, viu que tem sombra, mas a sombra não tá do ladinho da faixa, ela tá inclinando para algum lado, atenção. Se ela tá inclinando para algum lado, quando você faz a varredura, por exemplo, quando você entrou aqui a 90, a sombra tá do ladinho. Só que quando você começou a inclinar, aí a sombra não caminhou com você. Não caminhou com a faixa. O que significa? Que a sombra tá dizendo que você tem que ficar aqui. Isso significa o quê? Temos um astigmatismo. Certo? Então, vai colocar a faixa aonde o astigmatismo está inclinando. Aonde o astigmatismo, desculpa, aonde a sombra está dizendo para você ir. Vai. Imagina que essa situação que eu coloquei para vocês. A faixa tá em pé, a sombra tá aqui do ladinho, juntos, assim, ó. Bem bonita. Só que quando você começa a inclinar para fazer a varredura, a sombra continua em pé. E aí fica um negócio meio distorcido, meio desencontrado, porque a sombra tá dizendo, meu filho, é aqui, ó. Não é em outra posição, é aqui. Então, se aqui a sombra fica do ladinho, significa que aqui é 90, significa o quê? Que a outra força vai estar a 180. Porque formam ângulos retos. Se um tá 90, o outro tá 180. Se um tá a 10, o outro tá a 100. Se um tá a 60, o outro tá a 150 e por aí vai. E aí? Beleza, Rebeca. Tá, agora eu encontrei os meridianos. Eu encontrei que um tá
Vou colocar aqui o exemplo do iPad. Que um tá a 70 e o outro tá a 160. Show! Já sabemos que temos um astigmatismo. Já sabemos que temos forças diferentes. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você identificar qual dessas duas forças é a mais positiva. Aí é que o filho chora e a mãe não vê. É aí que o bicho pega. A primeira coisa que o bicho que pega é essa inclinação do eixo que vocês têm dificuldade, que vocês antes não sabiam, mas agora vocês sabem como ver. Só que na hora de fazer, tipo assim, olhou que tem duas forças, saber qual é a mais positiva, é aí que o bicho pega. Se você tem duas posições, certo? Uma tá a 70, outra tá a 160, nesse exemplo. A primeira coisa que você vai analisar é qual delas duas é a mais positiva, beleza? Como é que eu vou saber qual é a mais positiva? Primeiro olha se tem uma que é a favor, gente. Vamos pensar, vamos imaginar que a que tá a 70, aqui ó, essa aqui, quando você faz a varredura 70, a sombra caminha junto com a luz. Se isso acontece, é porque a gente tem um movimento a favor. Maravilha. Aí imagina que quando você foi lá pro 160, você viu que a sombra foi para um lado e a luz foi para o outro. Então significa que a 160 o movimento é contra. Aí você já sabe que você acabou de aprender que o movimento a favor é positivo e o movimento contra é negativo. Meu caro, qual dessas duas forças é a mais positiva? A favor, né? Então, no nosso exemplo aqui, o a favor está a 70 e o contra está a 160. O que você vai fazer? Primeiro que você está olhando e está vendo. Bom, a Rebeca disse que eu tenho que pegar a primeira mais a favor. Beleza? A favor está a 70. Por que eu tenho que pegar a primeira a favor? Porque a favor é o meu esférico. Não, de novo, não é a favor que é o meu esférico. O meu esférico é a força mais positiva. E aí, deixa eu fazer um parêntese aqui, antes de eu passar pro cilíndrico. Existem duas formas de você analisar isso. Qual é o esférico e qual é o cilíndrico, especialmente qual é o cilíndrico. Tem a forma meridiano por meridiano e tem a forma esfero-cilíndrica. Eu não vou me adentrar muito mais aqui, porque eu teria que explicar para vocês a diferença entre a meridiano por meridiano e a esfero-cilíndrica, porque senão vai gerar muito problema de conceito aqui na live. E por isso que eu disse, eu preciso de mais tempo para explicar. Nós temos duas formas. A forma que eu mais uso é a esfero-cilíndrica, porque ela é muito rápida. A meridiano por meridiano, você tem que... duas forças esféricas, a diferença entre as forças esféricas, depois verificar qual é o meridiano mais positivo para poder dar o eixo. É uma confusão danada. E a esfero-cilíndrica, ela é muito mais... assim, dá um clique muito mais rápido na sua cabeça. Só que você precisa conhecer as duas. Mas se você está aprendendo, eu recomendo que você comece pela esfero-cilíndrica, que é a mais fácil. Certo? A mais fácil é essa que eu estou ensinando. É a esfero-cilíndrica, que é... onde é que está a mais positiva aqui, que eu falei para vocês? Está aqui, porque essa aqui é a favor. Essa está a favor no nosso exemplo. E essa aqui está contra no nosso exemplo. Onde é que está o esférico? Está aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma lente positiva, esférica, vou colocar aqui em cima e vou neutralizar. Nossa, ficou uma bosta. Ô, Instagram, não me derruba. Gente, eu adoro fazer live. Adoro. Nos encontros presenciais, nas aulas, nos cursos presenciais, às vezes eu dou uma relaxada e dou uma desbocada, mas adoro dar uma relaxada. Eu me sinto em casa, assim. Imagina que você foi lá e colocou uma lente esférica e você neutralizou esse movimento com mais um. Mais um. Tá? Em cima aqui do 70, obviamente, porque é onde você tá vendo a força a favor. Aí você coloca lá e neutraliza com mais um. Já anota aqui, filho de Deus. Bota aqui, ó, mais um. Porque essa foi a força que neutralizou. Essa foi a lente que neutralizou esse movimento a favor. Beleza? Deixa essa lente lá. Agora você vai lá pro contra, que continua contra. Só que ele fica mais contra, tá? Fica mais contra ainda. Não vou explicar por quê. Vocês vão ligando aí os palitos de vocês. Eu explico isso com mais detalhe dentro do curso. E aí, quando você for lá pro contra, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, gente, lente cilíndrica negativa.
com o eixo já na posição que tá dizendo lá. Certo? Sendo que você já tem a lente esférica aqui em cima, né? A lente esférica já estava aqui em cima. É muito importante isso, a lente esférica não saiu dali. A lente esférica tá lá. Você só pegou uma lente cilíndrica negativa na posição do eixo, que é 160, aqui bem bonito. E foi neutralizar, porque o movimento não tava contra. Então você vai neutralizar com lente negativa. Só que lente cilíndrica, porque eu tô usando a técnica esferocilíndrica. E daí imagina que eu neutralizei aqui com -2. Nessa posição. Deixa lá a lente esférica que você achou primeiro, a 70. Aí você deixa lá e aí você coloca uma lente cilíndrica em cima da outra posição que tá contra. Aí, meu caro e minha cara, qual é o cilíndrico? O cilíndrico é da força mais negativa. Qual é a força? -2, porque a gente já neutralizou ali. Qual é o eixo? Da força mais negativa, gente. -2 é o cilíndrico. Qual é o eixo? Qual é o eixo? Gilmar tá perguntando, com ou sem lente de trabalho? Eu ainda não tô falando de retinoscopia, ainda estou falando de esquiascopia, então tenham calma. 160, muito bem, meus lindos e minhas lindas. Então tá aí, ó. A sua esquiascopia ficou assim, mais 1 com -2 é 160. Bem lindo, ninguém se estressa. Gente, o cilíndrico é da força mais negativa. Se a 70... a força... Meu Deus, hoje, Darlane, você se perdeu aí. A gente não tava nem falando de 170. Tudo bem. Agora sim ela corrigiu. Ó. O 70, gente, era a força mais a favor. O a favor é o esférico. Tá aqui, ó, mais 1. E o cilíndrico é da força mais negativa, -2. E o eixo é da força mais negativa, 160. Certo? E assim a gente vai fazendo a neutralização na esquiascopia. Gente, vocês estão assim, ó, ansiosos pra falar de retinoscopia. Vocês nem manjam disso aqui direito e já querem falar de retinoscopia. Isso aqui não é retinoscopia. Isso aqui é esquiascopia. Pra você fazer retinoscopia, você tem que saber isso aqui primeiro. Dá pra entender isso? Dá pra entender? Aê, voltamos. Voltamos. Deixa eu ver se meu celular tá carregando. Acho que tá. Acho que tá. Então, vocês estavam bem ansiosos, mas vocês precisam focar nisso aqui. Então, a gente tem mais outras especificações a respeito de quando você tem sombras contra, sombras a favor e etc, tá? Mas não vou me aprofundar, já deixei uma super dica. Super dica pra quem aí não... Pra quem aí não... O Vitor tá dizendo pra eu comprar um Xiaomi. Não, Vitor. Pra quem não... eu dei muitas dicas aqui, tá? Pra você, pra facilitar aí a neutralização, pra facilitar a identificação na esquiascopia. Então, tendo deixado isso claro em relação à esquiascopia, agora sim a gente pode falar de retinoscopia. Gente, retinoscopia... Mas sabe o que eu pensei aqui? Eu vou salvar essa live, mas não aqui no Instagram. Eu vou pegar essa live e vou colocar lá dentro do curso de retinoscopia. Ou eu coloco dentro do método ARD? Que dúvida cruel. Eu vou pegar essa live e vou colocar lá dentro. Ou eu coloco dentro do perfil dos alunos? Acho que eu vou colocar dentro do perfil dos alunos. Eles merecem. Pra quem não sabe, a gente tem um perfil exclusivo do método ARD. E aí eu deixo alguns materiais que são exclusivos só pros alunos. Acho que eu vou colocar dentro do perfil do método ARD. Vai ser legal, vai ser legal. E alunos, meus queridos alunos do método ARD, vou salvar essa live pra vocês lá dentro, tá? E vocês, ó. Tá, vamos lá então. Gente, vamos falar de retinoscopia. Eu falei sobre esquiascopia, vejam, eu falei sobre esquiascopia, que é como identificar a sombra, o comportamento, se é contra, a favor, quando neutraliza, a inclinação, ver eixo e tal. Qual é a lente que eu coloco, como se eu uso a esferocilíndrica, se eu uso a meridiano por meridiano. Eita, a galera aqui ficou animada. Meus queridos. Sim, eu vou colocar lá pra vocês. Vou salvar aqui e vou salvar lá dentro do método RD. Se por acaso eu tiver alguma dificuldade de colocar dentro do método RD, não se preocupem que eu vou colocar, eu digo, do perfil do Instagram, tá, gente? Tô falando do perfil do Instagram que todos os alunos têm acesso.
Se eu não conseguir colocar lá, eu vou liberar para todas as turmas dentro do curso, tá bom? Eu aviso pra vocês no grupo, nos grupos, tá? Pra quem não sabe, gente, a gente tá com 12 turmas do Método RD, né? Então cada uma das turmas tem o seu grupo, né? E aí a gente vai dando esses avisos e todos os alunos, mesmo os que já saíram do Método RD, porque o Método RD você sai com 1 ano, mas fica lá dentro do perfil do Instagram. E lá dentro do perfil do Instagram exclusivo, eu vou colocando materiais exclusivos lá, mesmo que você já não esteja mais no curso. Mas aqui é meu aluno, tem benefício, né? Ai, calma. Agora vamos falar de retinoscopia, que vocês estavam tão ansiosos. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas existem várias técnicas de retinoscopia. Várias. As que vocês... O Cláudio tá dizendo que tá rindo aqui, porque fica muito mais fácil com você. Obrigada, Cláudio. Eu me difícil também aqui, vocês não imaginam. Eu tô suada aqui, porque tem um ventilador aqui nos meus pés, mas assim, hoje o Blumenau tá assim, estágio, sabe? Estágio ali, pra aquele lugar bem quente, assim, lá nos confins da terra. Pronto, tá muito quente. Mas eu me divirto demais. Vicente ainda não foi aceito no grupo. Fica tranquila. Não, a Senira, fica tranquila, a gente ainda tá inscrevendo as pessoas, como as inscrições ainda estão abertas, então algumas pessoas ainda não foram adicionadas. Fica tranquila, você vai ser adicionado, tá? tá abafado. Beleza, vamos lá então. Não sei se vocês sabem, mas existem várias técnicas de retinoscopia, né? Mas a que vocês mais conhecem é a retinoscopia estática, tá? Retinoscopia estática é a mais famosa porque é a mais utilizada, especialmente entre os optometristas, né? Eu não vou falar muito do que os oftalmos pensam em relação a isso, porque a maneira deles entenderem a retinoscopia é muito diferente da maneira que a gente entende e aplica, certo? Mas como o próprio nome está dizendo, estática é porque nós temos que tentar deixar o sistema estático de alguma forma, ou seja, parado. A grande finalidade da retinoscopia estática, é avaliar o estado refrativo de longe. Avaliar o estado refrativo de longe, certo? Então, essa é a única finalidade da retinoscopia estática. Nós queremos analisar, obviamente que... Gente, por que eu digo que a retinoscopia e a esquiascopia é diferente? Porque a retinoscopia é um conjunto de manobras, de técnica... como é que eu posso explicar? A retinoscopia são técnicas que a gente utiliza para investigar como o sistema está de longe ou como o sistema está de perto. Mas aí a gente tem algumas regras. Aí a gente ajusta essas regras e quando essas regras estão ajustadas, aí a gente faz a esquiascopia. É isso, tá? Então, retinoscopia é assim. Eu tenho, sei lá, 10 técnicas. Qual delas eu vou usar no meu paciente agora? Aí a resposta depende do que você está buscando. Não, Rebeca, eu quero investigar como está o estado refrativo desse meu paciente olhando para longe. Então, se você quer responder essa pergunta, ou seja, como está o estado refrativo do meu paciente para longe, eu tenho 2 opções de técnicas de retinoscopia para fazer. Eu posso usar ou a retinoscopia estática, ou eu posso usar a retinoscopia de Moindra. Ah, Rebeca, mas como é que eu vou saber se eu uso uma ou a outra? Aí vai depender da característica de cada uma dessas técnicas. Por exemplo, nós temos a estática. A estática e a Moindra são as únicas técnicas que avaliam o estado refrativo de longe. Depois nós temos várias outras técnicas de retinoscopia dinâmica. Olha o nome, dinâmica. Retinoscopia dinâmica requer dinamismo. Por isso se chama dinâmica. Dinamismo. A Marlene, um só para cada um, mais importante que parou de chover. Eu nem sei. Não sei se é bom estar chovendo, se é bom estar com sol aqui, porque vai de uma ponta a outra, viu, Marlene? Beijo. Então, quando a gente está falando de retinoscopia dinâmica, eu estou falando de dinamismo. Se eu estou falando de dinamismo, significa que eu preciso que o sistema esteja dinâmico, ele precisa estar trabalhando. Então, quando eu estou falando de retinoscopia dinâmica, tem que levar em consideração a acomodação e a visão e a vergência. Então, por exemplo, quando eu estou olhando aqui de perto, eu estou olhando e trabalhando a minha acomodação e trabalhando a minha vergência. E isso gera dinamismo. Então a retinoscopia dinâmica, que existem várias técnicas, ela tem essa finalidade. Analisar como
está o estado refrativo, que não é bem para analisar o estado refrativo, isso é muito importante. A retinoscopia dinâmica não serve para avaliar o estado refrativo. Na realidade, a retinoscopia dinâmica serve para avaliar como está o comportamento da acomodação em relação à avergência. Em resumo, a dinâmica serve para avaliar o lag acomodativo. A dinâmica ela serve exclusivamente para poder a gente analisar o comportamento da binocularidade. Como a acomodação está se comportando diante da avergência ou de forma monocular. Essa é a única finalidade da retinoscopia dinâmica. Não, Rebeca, eu aprendi na faculdade que a retinoscopia dinâmica serve para a gente encontrar a prescrição para crianças. Tá errado. Isso é criação, eu digo assim, isso é invenção de brasileiro. Eu digo isso com muita propriedade, com muita tranquilidade, porque essencialmente quando você vai na raiz da dinâmica, das retinoscopias dinâmicas, de Mann, de Bell, a retinoscopia de Nott, a retinoscopia de livro, todas essas, quando você vai na origem da técnica, todas elas têm uma finalidade única: avaliar o lag acomodativo. Então, quem inventou essa história de pegar a dinâmica para poder investigar o estado refrativo foi brasileiro. Ninguém aplica isso lá fora. Certo? Ah, Rebeca, então como que eu faria para poder encontrar a dioptria de uma criança que não coopera para fazer retinoscopia estática? Vou responder essa pergunta, calma aí. Vamos pensar que vocês vão fazer uma avaliação de um adulto, tá? Esse adulto não tem estrabismo, ele tem os olhos organizados e ele é um adulto. Então ele vai cooperar quando você disser assim para ele, ó, meu filho, olha ali para longe e fica olhando para lá, para aquela tabela, para aquela letra. Ele vai lá e vai lhe obedecer. Se esse paciente tiver esse perfil, então você vai conseguir fazer a avaliação refrativa dele de longe. Para isso você vai usar a retinoscopia estática. Porque quais são as regras da retinoscopia estática? Primeiro, o paciente tem que ter visão binocular, ou seja, ele não pode ter estrabismo. Segundo, o paciente tem que ficar olhando para longe o máximo quanto possível. Porque a gente precisa de um sistema estático. Olha para longe, beleza? Próximo passo. Eu vou pegar meu retinoscópio, vou sentar na frente do meu paciente, o olho direito avalia o olho direito, o olho esquerdo avalia o olho esquerdo. Vou me posicionar levemente inclinada para o lado, veja que eu tô nessa postura. O meu celular tá olhando para lá, ó. Imagina que o celular é o olho do meu paciente, ele tá olhando para lá. Eu não posso ficar aqui na frente. Se eu ficar aqui na frente, eu tô fazendo retinoscopia dinâmica, porque eu tô ativando a acomodação. Eu tenho que ficar de lado, o paciente olha para lá, e aí eu vou avaliar o olho direito dele com o meu olho direito. Rebeca, eu não consigo usar os dois olhos. Treine. Treine. Rebeca, eu tenho uma ambliopia no olho, e aí? Aí você vai ter que adaptar. Você só vai conseguir fazer com um olho, então você vai ter que adaptar. O importante é que você não pode ficar na frente do seu paciente. Essa é a regra, tá? Não fique na frente do paciente. Que distância você vai se posicionar na frente do paciente? Aí vai depender, a regra diz que você tem que se posicionar a 50 centímetros. Só que você pode se posicionar 1 metro se você quiser. Você pode se posicionar, você só não pode se posicionar menos do que 50 centímetros. Tá, beleza. Então, quando eu tô falando de estática, beleza, eu tenho que me posicionar. E essa posição eu fico mais ou menos ali, a uma distância que tem que ser no mínimo 50 centímetros. O que é que acontece? O que é que acontece? Se eu tiver a 50 centímetros, eu preciso compensar a minha distância. Eu não posso... Quer dizer, o ideal é você compensar essa distância. Como que você compensa? Porque quando você está nessa distância olhando para o paciente, essa luz que está sendo projetada, ela gera um efeito dióptrico. É uma questão física, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma lente que a gente chama de lente de trabalho. A lente de trabalho é a lente que eu vou compensar a minha distância. Então eu tenho que compensar. Se eu tiver 50 centímetros, eu preciso colocar uma lente de 2 dioptrias na frente do olho que eu estou avaliando. Não precisa colocar nos dois. Rebeca, meu professor disse que eu posso colocar que eu devo colocar nos dois. Rebeca, eu faço colocando nos dois. Meu filho, faça. Não tem problema. Eu passei anos na minha vida também colocando nos 2 olhos e o resultado no final era o mesmo. Só que hoje eu prefiro, nos últimos anos pra cá, de 5 anos pra cá, eu prefiro colocar do jeito que é a técnica. Que é colocando a lente de trabalho só no olho avaliado, certo? Se for 50 centímetros, você vai colocar uma lente de 2. Se você tiver 60, você vai colocar uma lente de 1,5. Se você tiver 1 metro, que eu acho que você não vai conseguir,
você vai colocar uma lente de 1. Não façam menos do que 50 centímetros. Não façam. Tem que ser 50 centímetros, pelo menos, tá? Estática, 50 centímetros, lente de trabalho na frente do olho. Você tá aqui, ó, colocou a lente de trabalho aqui na frente, beleza. Aí o que você vai fazer agora? Esquiascopia. Estudo da sombra. Faz a varredura, vê se tem sombra, vê a inclinação, vê os movimentos, vai neutralizando um lado, neutraliza o outro. Terminou. Vai pro lado esquerdo, mesma coisa, posição. Gente, cuidado com a distância. Sempre mantenha a distância de forma regular. A minha referência, por exemplo, é o meu braço. Eu tô aqui, eu tô posicionada a 50 centímetros. Daí eu faço lá, com a lente de trabalho aqui na frente, segurando aqui, ó. Faço aqui, mais ou menos inclinado, pro paciente ficar olhando lá longe. Ele tem que olhar pra longe, então eu não posso ficar na frente. Mesma coisa. Faz um olho, com a lente de trabalho nesse olho. Tira a lente de trabalho. Deixa as lentes que você neutralizou lá. Vai pro outro olho. Mesma coisa. A Cris está perguntando se o outro olho tem que estar ocluído. Não, porque o paciente tem que estar olhando lá pra frente. Um olho você está avaliando, o outro olho ele está olhando lá na frente. Estática é uma técnica com os 2 olhos abertos. É uma técnica com os 2 olhos abertos, tá? Então, fez de um lado, neutralizou, deixa as lentes lá, tira só a lente de trabalho, vai pro outro, coloca a lente de trabalho lá, neutraliza, tira a lente de trabalho. Terminou a estática. Aí, obviamente, você vai pro afinamento, tá? Ao Showman Sanchez tá perguntando, a luz é meia luz? Qual é o nível de luminosidade da sala? Meia luz. Meia luz, tá? Rebeca, por que não com a luz normal? Porque isso pode ativar muito a resposta acomodativa. Então você faz em meia luz. Nem escuro, nem claro demais. Meia luz. A gente chama ambiente mesópico, tá? A Kelly tá me ajudando aqui, ó. Técnica biocular. Ô, Kelly, vai me complicar. Vou ter que explicar o que é biocular. Não tenho tempo. Alô, Ju. Juliana Bauer, que acabou de entrar aqui. Certo? O Luiz tá perguntando se deixar um olho corrigido pelo efeito de Hering não vai mudar o resultado do olho contralateral. No fim, Luiz, você vai fazer afinamento. Então... Mas respondendo a sua pergunta, a técnica original da estática, se você pega as técnicas originais, assim, os livros mais antigos que ensinam a fazer estática optométricos, a lente de trabalho é só no olho avaliado, tá? Próxima técnica, Moindra. Eu disse pra vocês, só existem essas 2 técnicas para avaliar a postura refrativa de longe. Estática, agora a gente tem Moindra. Moindra, prestem atenção, prestem atenção. Ô pessoal, meus alunos queridos que entraram agora na turma 13, gente, vocês estão muito ansiosos, eu entendo, mas tenham paciência. Nós precisamos encerrar as inscrições. Quando encerrar as inscrições, nós vamos colocar todo mundo no grupo. As inscrições encerram agora quinta-feira. A gente vai colocar todo mundo no grupo, que já estamos colocando o pessoal no grupo. E quando passar o carnaval, a gente vai fazer o sorteio. Não se preocupem, a gente não esqueceu de vocês não, pelo amor de Deus, vocês são meus alunos agora. Eu entendo que vocês estão ansiosos. A gente já tem a lista dos 20 primeiros, mas a gente vai entrar todo mundo e nós vamos fazer o grupo, o sorteio e avisar todo mundo no grupo, tá bom? Então, eu preciso dizer que meu celular tá aqui miando direto. Tipo assim, ó, pelo amor de Deus, já tá bom. Ai, Jesus, vamos embora. Quando travar é porque o meu celular tá pedindo carga. Entendeu? Ele baixa a bateria e ele dá o aviso aí para. Mas eu tenho paciência que a gente volta. Sim, Moindra é uma técnica muito contraditória, porque ela é feita monocular, ela é feita de perto para avaliar a postura de longe. Como assim? Moindra foi uma técnica desenvolvida por uma oftalmologista e ela queria encontrar uma técnica de retinoscopia, por incrível que pareça, mas é porque não é um oftalmologista brasileiro, entendeu? Gente, eu tenho que parar de falar mal deles. São os queridos, né? Quando eles estão fazendo o que eles têm que fazer na área deles, eles são maravilhosos. Mas quando eles estão se metendo na optometrista, não. Não aceito. Enfim, quando ela desenvolveu a técnica, o que ela estava buscando? Ela estava buscando uma técnica que ela pudesse fazer nas crianças que não precisasse colocar o colírio. Que não precisasse colocar o colírio, certo? Então,
Então, como foi que ela desenvolveu essa técnica? Ela pensa que uma criança mesmo, de colo, ela não coopera para fazer estática. Ela não vai ficar sentada numa cadeira olhando para longe porque você pediu. Ela não vai fazer isso. Por exemplo, uma criança pequena. Então, ela desenvolveu uma técnica que é assim. Você fecha um olho da criança e você vai fazer a esquiascopia como se fosse retinoscopia dinâmica que vocês aprenderam, mas não é dinâmica, tá? É feita a 50 centímetros. O paciente com o olho ocluído, você vai ocluir, é uma técnica monocular, e você vai fazer esquiascopia, sem lente de trabalho, sem nada. Rebeca, mas como é que você está dizendo que é uma técnica de longe se você está fazendo de perto? É aí que mora agora o bizu da técnica. O que dá esse clique? O que faz com que essa técnica, que mesmo que ela seja de perto, ela dá um resultado de longe? Primeiro, tem que ser feita no escuro total. Escuro, escuro, escuro. Tá? A criança só vai ver a luzinha do retinoscópio mesmo, tá? Que ela vai olhar pra luz. E segundo, você sempre vai descontar 1,25 do valor do esférico. Sempre você vai descontar 1,25 do valor do esférico. Por que a técnica é no escuro? Porque quando a gente está no escuro, a tendência da acomodação é ela relaxar mais, porque não tem estímulo visual. Olha que sacada. No escuro, a acomodação relaxa mais. Então a gente não tem uma resposta tão dinâmica assim. Tanto que, fazendo um comparativo, as retinoscopias dinâmicas de verdade, você tem que fazer na luz habitual, você tem que fazer na luz ambiente, porque eu espero uma resposta acomodativa. E Moindra não, você faz no escuro total. Rebeca, não pode ser meia luz? Não, escuro. Escuro mesmo, sala escura. Tem gente que não tem a oportunidade de ter a sala escura, então não vai dar pra fazer Moindra. O ideal é uma sala escura. Fez monocular, fechou um olho do paciente, fez a esquiascopia, não precisa colocar lente de trabalho, você fica a 50 centímetros, terminou, desconta 1,25 no esférico. Regra para todos. Desconta 1,25 no esférico. Exemplo, imagina que você fez lá no pacientinho lá, encontrou mais 2. Mas esse não é o resultado. Deixa eu apagar aqui, ficou muito pequeno para vocês verem. Mas esse não é o resultado, certo? O resultado final de Moindra, ó, mais 2. Ih, tá tão fino, gente. O que é isso? Peraí. Não é isso que eu quero. Ah, vai ficar assim mesmo. Você encontrou mais 2, beleza? Mas isso não é. Você vai descontar 1,25. O que é descontar, gente? É soma algébrica, tá? Meus caros. Soma algébrica. Mais 2 com menos 1,25. Fica 0,75 positivo, né, gente? Tem que ter o sinal. Fica mais 0,75. Mais 0,75. Muito bem. Esse é o resultado de Moindra. Do olho direito. Aí você terminou. Anotou isso aqui. Vai pro olho esquerdo e faz a mesma coisa. Mas vamos supor que você encontrou no paciente, você fez lá a retinoscopia de Moindra e encontrou lá menos 3. Você encontrou isso aqui. Mas qual é o resultado verdadeiro do paciente? Menos 3 com menos 1,25, que vai dar o quê? Quanto vai ficar? Menos 3 com menos 1,25. Ih, o pessoal se embananou agora. Todo mundo silêncio. Ó, na miopia, ó, vocês vão ficar assim, ficaram pensativos, né? É isso mesmo que vocês estão pensando, é menos 4,25. É soma algébrica. Isso. Soma algébrica. Fica menos 4,25, é isso mesmo. Descontou, soma algébrica, desconta mesmo. Se vai pro negativo, fica mais negativo. Se vai pro positivo, fica menos positivo. Perfeito. Cuidado para não se enrolarem aí com a soma algébrica, tá? Muito bom. Isso é Moindra. Quando é que a gente usa Moindra e não a estática? Primeiro, quando o paciente não coopera, mais importante. Segundo, quando o paciente não tem visão binocular, o ideal é fazer Moindra. Mesmo que seja adulto, mesmo que seja adolescente. Não é uma técnica só para criança. Mas desde que você siga as regras da técnica. Tem que ser no escuro, monocular, 50 centímetros, descontando 1,25 do esférico. Sem lente de trabalho. Beleza? Beleza? Agora a gente tá falando de retinoscopia, tá? Vocês estavam tudo avexados. Agora estamos falando de retinoscopia.
E aí, a também está perguntando, quem tem estrabismo pode fazer esse? Sim, na verdade deve fazer esse, não a estática. Certo? Teve alguém que me perguntou assim, como faz a retinoscopia se o paciente tem lente intraocular? Gente, não muda nada, é a mesma coisa. Agora, se você me perguntar, e eu posso fazer retinoscopia dinâmica? Bom, o paciente não tem mais cristalino, né, para ter resposta acomodativa, então é meio, tipo, sem sentido. Tá? Mas você pode fazer, mas é meio sem sentido. Certo? E agora vamos para as dinâmicas. A gente falou de as únicas duas técnicas que existem para avaliar a postura visual de longe, estática, Moindra. E agora vamos para as dinâmicas. Gente, existem várias técnicas de dinâmica. Aqui normalmente vocês aprendem na faculdade, que é a mesma que eu aprendi, é a técnica de dinâmica monocular, que é a técnica de Merchan. Muitos de vocês não aprenderam nem o nome da técnica, só acham que essa é uma técnica de retinoscopia dinâmica. Mas a técnica de retinoscopia dinâmica que vocês aprenderam se chama técnica de Merchan, que é monocular. Qual é a finalidade dessa técnica? Avaliar o lag acomodativo. Não tem outra finalidade. Eu disse pra vocês, há uns minutos atrás, que tinha gente que usava essa técnica para encontrar a dioptria para criança e não sei o que. Isso aí é invenção. Sabe o jeitinho? É um jeitinho que criaram para fazer as coisas. Se funciona, se não funciona, é óbvio que se você tiver alguns critérios de prescrição, vai funcionar. Mas a técnica não serve para isso. Você tem outra técnica para isso. Essa não é uma delas. Certo? Bezerra tá perguntando, tá falando de Moindra ainda. Se for um adulto, coloca o valor total encontrado? Não. Não. Se for um adulto, você vai descontar 1,25 igual. E depois vai fazer o afinamento. É assim que a gente procede. Então, quando a gente tá falando de dinâmica, é assim, a gente tem várias técnicas. Dentre elas, a gente tem as dinâmicas monoculares e tem as dinâmicas binoculares. E eu preciso dizer pra vocês que, primeiramente, o que vocês precisam saber é que a dinâmica, ela existe para avaliar o lag acomodativo. Rebeca, o que é o lag acomodativo? Não vai dar tempo de eu explicar isso aqui pra vocês, tá? É como eu disse, eu preciso de mais tempo. Eu ensino isso dentro do curso, eu ensino isso dentro do método RD, porque é importantíssimo pra nossa prescrição. E ensino dentro do curso de retinoscopia também, porque é um princípio básico para você entender retinoscopia dinâmica. Então, as técnicas existem essas, monoculares e binoculares. Sendo bem real, assim, trazendo a realidade das coisas como elas são, a única técnica de retinoscopia dinâmica que nós precisamos é a técnica de retinoscopia MAIN. Por que, Rebeca? Porque MAIN, ela é uma das técnicas de retinoscopia dinâmica que mais traz as respostas que a gente realmente precisa. A técnica de retinoscopia MAIN é uma técnica binocular, os dois olhos abertos. O paciente olhando para perto, né? Não sei se vocês sabem, mas essas cartinhas que vem nos retinoscópios de vocês, não joguem fora. Meu Deus, eu tive gente, já vi aluno que jogou isso aqui fora porque disse que não sabia para que servia. Deixa eu ver se a minha testa tá grudando. Tá, pronto, olha aí, ó, a quantidade que eu tô suando aqui. Gente, vai, não, agora é a melhor hora. Vai, a melhor hora pra vocês tirarem um print. Peraí, eu adoro, vai, as pessoas vão entender que eu estava falando de retinoscopia dinâmica. Vai, é a hora agora. Deixa eu pegar o retinoscópio pra ficar mais bonito. Vocês têm que aproveitar agora, vai. Eita palhaçada. Todo mundo vai entender que eu tava falando. Quer dizer, quem conhece a retinoscopia dinâmica de MAIN vai entender que eu tava falando de retinoscopia MAIN. Então, não joguem fora. Isso aqui é pra fazer retinoscopia dinâmica de MAIN, tá? E é essencial que a gente tenha essas cartinhas de MAIN. E tem a régua de MAIN também, que não tá aqui. Mas por que MAIN? Porque MAIN avalia o lag acomodativo binocular. Ou seja, é biocular, na realidade. A gente avalia um olho, depois avalia o outro, mas os dois olhos estão abertos. E essa é a melhor técnica pra gente encontrar as respostas, que a gente chama, que não é avaliar o estado refrativo de perto, é avaliar a postura visual de perto, que é diferente de avaliar o estado refrativo. Eu não tô tentando identificar se o paciente tem hipermetropia, miopia, astigmatismo quando eu estou fazendo retinoscopia MAIN, tá? Eu estou analisando se o paciente, como está o comportamento binocular, como está se comportando o sistema visual de perto, qual é a postura.
É isso que eu tô buscando na retinoscopia dinâmica. E aí, assim, gente, eu preciso saber disso pra quê? Eu costumo deixa eu explicar uma coisa pra vocês entenderem, tá? Até eu vi uma das meninas falando que, eu tô doida pra fazer o curso de prescrição avançada. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que talvez vocês ainda não saibam. Existe um processo dentro do conhecimento da prescrição, do processo de entendimento da prescrição optométrica, que é assim, ó. A primeira coisa que vocês têm que dominar para poder aprender a fazer uma boa prescrição, que é isso aqui, é fazer esquiascopia, que é o que a gente passou aqui a primeira hora explicando. É o primeiro nível, tá? É o primeiro ponto. Esquiascopia. Agora você pegou, né? Esquiascopia. Primeiro passo. Domine isso aqui, tá? Primeiro passo. Segundo passo. Retinoscopia. Isso aqui eu tô falando para você conseguir prescrever o óculos, tá? Segundo passo. Retinoscopia. Dentro da retinoscopia, você precisa dominar estática. Tem que dominar. Moindra, que foi o que eu acabei de explicar. E MEM. Tem que dominar essas 3 técnicas, porque essas 3 técnicas vai resolver o que você precisa. Rebeca, estática, ok, porque é para prescrição de longe, Moindra também, mas e MEM? Se MEM não é para encontrar o estado refrativo, miopia, hipermetropia e astigmatismo, por que eu preciso saber MEM? Chega já, vou explicar. Outra coisa que você precisa dominar é o afinamento, obviamente. Isso faz parte do processo de prescrição, tá? Só, gente, que existem vou dizer assim, mais ou menos 2 níveis, 2 maneiras de você pensar a prescrição optométrica. Existe a maneira mais básica, que é a que todo optometrista aplica, todos, desde os optometristas medíocres, ou seja, os PEBA, eu digo os optometristas marromeno, que é a prescrição básica, que é aquela que faz você enxergar bem de longe, a acuidade visual pra longe tá top. Essa é a prescrição básica. E tem a prescrição avançada. O que é a prescrição avançada? Aí a gente tá subindo de nível, tá? Pra você dominar a prescrição básica, a maioria dos optometristas que dominam a prescrição básica só ficam aqui nesse nível, ó. Faz aqui, ó, esquiascopia, aí faz estática e faz um afinamento pra lá e pra cá. Pronto, acabou. Dá acuidade visual pra longe e o paciente continua com dor de cabeça, com a visão cansada, com desconforto, etc, etc. Por quê? Porque esse optometrista, ele ignorou uma outra parte importante do processo, que é avaliar o básico da visão binocular. Eu preciso incluir aqui os testes. Aí eu vou falar do PPC, vou falar do cover test, vou falar do Maddox, vou falar aqui do teste de estereopsia. Quando eu incremento isso aqui na minha avaliação, eu tô mudando o nível da minha avaliação. Por isso eu criei o método RD, porque é justamente para pro optometrista sair desse nível medíocre que eu digo que é mediano, tá? Mediano para baixo, né? Porque o optometrista que simplesmente se preocupa em fazer a retinoscopia, às vezes nem isso, e faz um afinamento pra lá e pra cá, e só faz a acuidade visual de longe, ele tá ignorando toda a complexidade do sistema visual. E tá deixando de fazer realmente o papel que ele deveria estar fazendo, que é ajudar o paciente com a sintomatologia. Então esse optometrista, normalmente, ele só entende de esquiascopia, retinoscopia estática, o afinamento pra lá e pra cá e acabou. A optometria de forma plena, da maneira que deveria ser, a optometria, para ela ser validada, reconhecida, valorizada, a gente tem que subir de nível. E para você subir de nível, eu preciso que você domine outras ferramentas. E aí que eu criei o método RD para poder mostrar para você que ferramentas são essas. E não é nada do outro mundo. Olha aqui, ó. PPC, cover test, Maddox, estereopsia. Você provavelmente já ouviu falar nisso aqui. Você aprende isso aqui na faculdade. Só que no método RD, eu ensino como usar essas ferramentas para prescrição. Certo? E aí, quando você começa a dominar isso,
né? Eu tenho os meus alunos aqui que já fazem isso, tem os alunos que estão estudando, mas tem uns que já aplicam. Quando você começa a dominar esse nível aqui, que já é uma prescrição pautada na visão binocular, já é uma prescrição pautada nos sintomas, em todos os sintomas do paciente, não simplesmente se ele enxerga para longe ou não, você subiu de nível. Agora você está exercendo a optometria. Ele dá gosto. Porque o paciente é aquele paciente, você atende ele e ele fala assim pra você: nossa, ninguém nunca fez esses testes comigo. Nossa, ninguém nunca me explicou as coisas dessa forma. Nossa, ninguém nunca me prescreveu um óculos tão bom. É esse nível que você chega quando você domina essas ferramentas para prescrição. E é isso que eu entrego para você no método RD. Só que tem outro nível que você ainda pode alcançar. Que esse nível eu ensino na pós-graduação. Só para vocês terem ideia. Eu ensino esse nível mais avançado de prescrição na pós-graduação de terapia visual. Ou seja, Rebeca, ainda tem um jeito mais avançado de prescrever? Tem. Sabe quando vocês me perguntam como que a gente usa prisma? O que diabos é prisma gêmeo? Sabe quando vocês me perguntam isso? A gente está mudando o nível. A gente está subindo de nível. Só que para você subir esse nível, você precisa dominar esse aqui. Esse aqui, ó, da visão binocular. Porque isso aqui é um princípio básico pra gente subir o nível da maneira que a gente atende. A galera da mentoria, quem faz mentoria comigo, que não paga barato pra fazer mentoria comigo, tá procurando isso, tá procurando subir. Eles já fazem esse nível mais básico de prescrição e eles querem subir de nível. E aí, normalmente, nessa transição, esse meu aluno, essa pessoa passa pelo método RD. Por quê? Porque é no método RD que você vai sair do nível mais básico, trivial, que você conhece ou que você já faz, para o nível mais alto. E desse nível do método RD, eu vou te levar para um nível mais alto ainda, que aí é quando se faz o curso de prescrição avançada, que alguém estava comentando aqui. Que aí eu vou falar de prisma, microprisma, prisma gêmeo, como prescrever para nistagmo, coisas mais complexas. Só que existe um processo para isso. Eu não posso pegar uma pessoa recém-formada que mal começou a atender e colocar ela no curso de prescrição avançada. Ela vai se embananar. Porque é outro nível, é outro processo. Eu preciso que vocês consolidem a base. Por isso que eu tô falando de retinoscopia aqui com vocês. Porque isso é a base. É uma das bases. E por que eu tô falando tudo isso? Porque é aí que entra a retinoscopia MEM. MEM. Você precisa... Eu ensino no método RD MEM porque você precisa dominar essa técnica logo. Por quê? Porque quando você, que for meu aluno, participar do curso de prescrição avançada, que é o curso que vem depois, que é presencial, imagina, você vai treinar o método RD, vai começar a fazer no seu dia a dia, e depois você vai para um treinamento presencial comigo. É outro curso, tá? É o curso pós-método RD. E esse curso esse ano vai ser em Porto Alegre, já para orientar vocês, tá? Vai ser em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar e falar para os alunos. Primeiramente a gente divulga para os alunos, porque é um curso para os alunos. Não é um curso aberto, não é todo mundo que pode fazer, tá? Mas existe essa construção, essa consolidação, essa escada que você vai subindo. Então, se você ainda não domina esse nível de avaliação que envolve a visão binocular, eu preciso que você passe por esse processo. E você pode fazer isso sozinho, não tem problema. Você pode pegar o conteúdo que eu dei no evento, na imersão da prática optométrica, pode pegar esse conteúdo que eu tô dando aqui nessa live, se bem que quem não é meu aluno não vai ter mais acesso a essa live. E pode fazer isso sozinho, começar a treinar sozinho e tá tudo bem. Você pode conseguir, vai demorar mais, você vai se embananar mais com os entendimentos, vai. Mas em alguma hora você vai conseguir. Agora, se você quiser acelerar esse processo, tendo aulas bem diretas, do jeito que você deve pensar e a maneira que você deve conduzir isso aqui, com estudo de caso, demonstração prática e tudo mais, o método RD é para você. Porque no método RD eu ensino exatamente essa construção aqui de avaliação para prescrição eficaz com pauta na visão binocular, que é o que o optometrista tem que saber, tem que dominar. E aí quando você passar por essa etapa, eu vou te convidar para ir para a etapa seguinte, que é o nível mais alto. É o nível mais alto, não tem como não tem outro nível além desse. É o topo. Eu vou te ensinar todas as ferramentas optométricas de alto nível. Depois, para quem é meu aluno do método RD. Então, você que entrou na turma 13, aguarde que em breve a gente vai te convidar para o curso de prescrição avançada. É obrigatório, Rebeca, fazer? Não, claro que não, gente.
Faz parte do método RD? Não, é um curso à parte, é um curso adicional. Mas você que já está no método RD, faça as aulas, pratique, aproveite a área de comentários que está embaixo ali dos vídeos. Participe dos encontros ao vivo que a gente vai estar divulgando lá no grupo do WhatsApp. Faça, se prepare, porque em seguida a gente vai ter um nível mais aprofundado ainda, se você quiser participar e quiser subir mais ainda de nível na optometria, tá? Sem contar que quem tá agora na turma 13 tem o benefício de aprender esquiascopia e retinoscopia, né? Com o curso aí que eu tô dando aí de presente pra vocês, pra quem se tornar meu aluno, aí na turma 13 vai ter esse benefício de entrar no curso de retinoscopia de forma gratuita, tá? Ai, cansada. O pessoal tá perguntando se eu vou deixar essa live salva. Não! Essa live vai ficar salva só para os meus alunos lá no método RD. Se eu conseguir incluir lá, tá, gente? Porque às vezes eu não consigo no perfil. Mas eu vou salvar, sim. E vocês vão ter acesso a ela de um jeito ou de outro. Não se preocupem. Só quem é meu aluno do método RD. Eu já tinha avisado que essa live não ficaria salva, tá? Então, meus caros, é isso, certo? É isso. Aproveitem. Quando terminar aqui da live, ó, entra no meu perfil, dá uma olhada. Entra no meu perfil, tem um link. Clica nesse link. Quando você clicar no link, ali não é pra comprar não, gente. Entra no link, abra o site do RD, dê uma olhada, tem um vídeo, veja o que tá escrito, veja a oferta, veja o que tem ali, quais são os benefícios de você entrar nessa turma. Você não paga nada pra fazer isso. Só dá uma olhada. Se você não viu ainda, dá uma olhada. Se você tiver interesse em entrar nessa turma, já adquira a sua inscrição, tá lá o botão de fazer a compra, já tem o valor, já tem tudo bonito, as formas de pagamento, tá tudo lá. E aproveita, porque as inscrições já vão estar abertas até quinta-feira. Agora, se você ficar com alguma dúvida e quiser esclarecer alguma coisa, Beca, eu fiquei com dúvida nisso aqui, eu não sei, eu queria pagar de uma forma diferente, queria saber se é possível. Dentro dessa página tem uma bolinha do WhatsApp. Quando você clica na bolinha do WhatsApp, você vai direto pro meu suporte de vendas. E lá as meninas estão disponíveis para poder te responder, tirar suas dúvidas, saber como que pode fazer para poder você entrar nessa turma. Então, vai lá, sem compromisso nenhum, pelo menos para você conhecer. E, de novo, nessa turma você vai ter a oportunidade de entrar e adquirir também o curso de retinoscopia de forma gratuita. Rebeca, não quero fazer o RD, quero fazer só o curso de retinoscopia. Beleza. Pode fazer o mesmo processo. Entra lá numa bolinha do WhatsApp, você vai entrar no suporte de vendas e falar que quer o curso de retinoscopia. Você vai pagar R$ 497 para ter o curso de retinoscopia. Tá bom? A Ana Paula tá dizendo que foi só olhar e comprou. Bom, fez sentido pra você, né, Ana Paula? E que bom, fico feliz. Ai, o JCPLKK tá me perguntando se o RD tem material escrito. Olha só, JCPLKK. Lá são aulas, são vídeos, tá? E aí tem lá no primeiro módulo, tem uma área que chama assim, guias de estudo. Os guias de estudo são PDFs, onde eu vou orientar você, lá nesse PDF, qual é a sequência de aulas que você tem que assistir de acordo com cada tema que você está buscando, certo? Então, esse é o material em PDF escrito que tem do curso, certo? Bom, então é isso. Tô cansada, vou descansar, tá? Espero que vocês tenham gostado. É muito assunto, retinoscopia, esquiascopia é muito assunto, como eu disse pra vocês. A gente já tá aqui, o que? Há 2 horas, né? É muito tempo, tá? Pra uma live. Então, agradeço demais. Espero que vocês tenham aproveitado pra tirar o print lá do negócio na minha testa. Ficou muito engraçado. Quando eu postar no story, só os fortes entenderão. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela paciência aí nas quedas aí da live, mas faz parte, tá? E aí eu espero, quem tiver interessado em entrar no método RD, o método RD não é um curso de terapia, é um curso de prescrição, de avaliação e prescrição optométrica, tá bom? Pois, beijo, vão lá e dê uma conferida no site pra ver se faz sentido pra vocês, tá bom? Beijo, bom descanso pra vocês e até a próxima.